no momento onde a gente traz ao vivo com a gente o deputado federal Sérgio de Souza, do MDB do Paraná. Fala, deputado, muito bom dia. Conta pra gente um pouco sobre o setor que você representa também, que é o agro, que já vinha de um ano desafiador, na verdade, muito comprometido desde os efeitos da Laninha, né, dos últimos 3 anos, que gerou uma seca grande, também arrasou a Argentina, e agora todas as enchentes e o apocalipse pluvial que a gente está vendo. Conta pra gente um pouco também sobre o perdão e as negociações das dívidas. Vai ser suficiente para o setor? Qual é a sua opinião? Bom dia, André, bom dia a todos que estão no estúdio, bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo por esse Brasil a todo, e em especial para o povo do Rio Grande do Sul. E falando do povo do Rio Grande do Sul, André, eu queria aqui parabenizar o povo brasileiro pela solidariedade que é própria dessa nossa gente. Brasil inteiro se movimentando, aqui no meu estado do Paraná, é maravilhoso nós vermos as ações civis que estão sendo feitas para minimizar o sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Deputado Sérgio de Souza. Deputado Sérgio, com certeza essa corrente de fé é muito importante, mas você, enquanto parlamentar, as ações efetivas sendo empreendidas nesse momento, conta pra gente, prestando serviço de utilidade pública aqui de informação. Perfeito, André. Aqui no Paraná, no Brasil, mas nós estamos muito focados na Frente Parlamentar Agropecuária, dedicamos a nossa reunião de terça-feira exclusivamente para tratar desses assuntos. Primeiro, levantando, identificando quais são as ações possíveis do Estado brasileiro fazer. Nós sabíamos que o governo editaria uma medida provisória ainda essa semana, como saiu publicada hoje pela manhã, a medida provisória com os efeitos orçamentários, financeiros para o Rio Grande do Sul, e nós nos antecipamos e fizemos uma sugestão ao governo daquilo que é essencial. Por exemplo, nós estamos vendo aí algumas imagens dos desastres que aconteceram nas cidades, mas que acontecem também no meio rural. Agora, no meio rural, você imagina um produtor, quando ele tem a sua terra arrasada por uma enxurrada, ele tem que recuperar aquele solo, que ele tem um maquinário todo destruído, ele tem que comprar outro maquinário ou recuperar aquele. A sua atividade, ela vai um tempo de médio a longo prazo para ser recuperada. Ele não tem mais a produção para pagar as suas dívidas e ele também não tem dinheiro para reinvestir e fazer a sua atividade voltar a produzir. Nós precisamos da mão forte do governo. Primeiro, na prorrogação das dívidas, foi a nossa reivindicação, que não veio na medida provisória. Segundo, nós precisamos de créditos emergencial, de custeio, de capital de giro, que também não veio. E créditos que venham com sugestões de 10, 15 anos para poder pagar, que é o tempo necessário do produtor rural para que ele consiga minimizar esses efeitos. O que nós vamos fazer, André? Nós vamos agora, no Congresso Nacional, promover as emendas dessa medida provisória para que este setor, que é o setor que responde por 1/4 do PIB do país, que coloca 500 bi por ano de impostos no caixa do governo, tenha o atendimento na altura que merece e que entrega ao Estado brasileiro. Lógico, é isso aí, nós deputado. estamos aqui Obrigado. no setor agropecuário, mas cuidamos de todos os demais também. Espero que essas ações venham quanto antes. O Rio Grande do Sul precisa e muito. Então, obrigado pela presença. A gente segue adiante aqui, trazendo também a nossa bancada, evidentemente, aqui para discutir, porque muito além da produção de arroz, 70% concentrado no Rio Grande do Sul, temos ouvido com alguma frequência esse dado que é alarmante, para dizer o mínimo. Setor de hortifrutis, produtores de leite com uma situação catastrófica, dependem de insumos, de estradas, de energia elétrica, tudo comprometido. Realmente também, para ter as rações chegarem para toda a produção é fundamental. Estão tendo esse problema de desabastecimento. Afinal de contas, como é que faz para aliviar a pressão para um setor tão importante quanto esse? Mano Ferreira. Eu diria que tem 2 aspectos, né? O imediato para o consumidor. Para o consumidor, a gente precisa ter mais importação. A gente precisa facilitar o processo e, ao máximo possível, desburocratizar para garantir que haja abastecimento, que não falte arroz no prato do brasileiro. E do ponto de vista da produção do agro, a gente precisa reconstruir a infraestrutura, que é essencial para escoar a produção. A gente precisa pensar em linhas de crédito para que seja possível que os produtores voltem a produzir. A gente vai precisar, portanto, de um pacote de apoio para que o setor, que sempre foi muito forte, independentemente
do governo, o agro, vale sempre lembrar, a locomotiva da economia brasileira e vai precisar desse impulso no Rio Grande do Sul para voltar a ter o protagonismo que sempre teve. Agora, tem alguma notícia também que serve de algum alento, olhando mais amplamente enquanto brasileiros, que claro que nesse momento o resto do país, a quebra de safra que se anunciava grande no começo, pelo visto realmente conseguiu, no fim, produzir quase os mesmos volumes dos anos anteriores, então há uma compensação em outras áreas do país que alivia um pouco o estrago que a gente vai sentir fatalmente no Rio Grande do Sul. Trazer aqui também nosso PP, para dar um espaço para você também dar a tua opinião. Vamos que vamos. Marinho, eu queria retomar também um pouco a discussão passada, que tem a ver com essa que a gente está tendo aqui. Primeiro que eu não estou aqui para ficar ouvindo palestra do Beraldo, não. E nem estou aqui para ouvir as baboseiras que ele fala, assim, ter o jeito de responder uma a uma, não é? Primeiro, Beraldo, é bom você lembrar o seguinte, não é? Claro que numa sociedade civilizada, o último colchão é sempre o Estado, em momento de crise. Primeiro ter filantropia, solidariedade, as igrejas, as associações, até chegar ao último colchão, que é o Estado. Então é claro que o Estado está batendo a cabeça. Ninguém está falando que o Estado está agindo de forma correta e eficiente nesse momento. O que eu estou falando é que a reconstrução do Rio Grande do Sul passa, sim, pelo Estado, passa, sim, pela União. O que vai salvar a agricultura do Rio Grande do Sul são mais subsídios do Estado, mais crédito agrícola, um plano safra direcionado ao Rio Grande do Sul, ou seja, políticas estaduais. Então, quando você acha e bate no peito que o Estado não vai resolver o problema do Rio Grande do Sul, o problema da agricultura, você está muito enganado. E outra coisa, cuidado ao falar do MST. O MST é um movimento importante no Brasil. O MST, as famílias que foram assentadas no Rio Grande do Sul, estão nesse momento criando a cozinha solidária, parando as suas atividades e alimentando a população que está sem mantimento e está passando fome nesse momento. Toda a sociedade civil está unida em prol do Rio Grande do Sul, inclusive o MST. E outra coisa, outro ponto importante, a reconstrução do Rio Grande do Sul, isso que eu queria colocar na minha primeira frase, vamos, PP, vamos entender. Participação ativa do Estado. Seu ponto foi feito. Vamos ouvir aqui, Beraldo, por favor, o mais rápido possível, que a gente precisa seguir adiante, porque temos informações importantes no Rio Grande do Sul. Réplica de 30 segundos, por favor, Beraldo. Não, é só a nossa audiência não se deixar levar pelas palavras do PP, porque sociedade civil é aquela sociedade que cumpre a lei. MST fazendo invasão de terra, pegando em armas para atrapalhar quem produz, não faz parte da sociedade civil. Tem que fazer parte da sociedade carcerária, porque é só cadeia que resolve o problema de quem invade terra, PP. Você não pode querer usar o governo brasileiro como exemplo de liderança para contornar catástrofes. O Brasil passa por problemas graves todos os anos. De enchente, passamos por Brumadinho, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que todo ano tem um deslizamento, morre gente, etc. E o que o Estado brasileiro faz? Absolutamente nada. Tem que fazer. Veja só a falta de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Não fez a infraestrutura necessária para amenizar os efeitos da chuva torrencial que castigou o Rio Grande do Sul. Então não vem agora esperar liderança, iniciativa e solução por parte do governo federal, porque ela não virá. Tem que fazer, Você tem que aterrissar no Brasil de verdade. Você tem que aterrissar no Brasil de verdade. Você está concordando comigo. Quando você clama que o Estado não faz, você está falando que o Estado tem que fazer. Então você concorda comigo que o Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser forte. Você concorda comigo, Beraldo? Você concorda comigo? Investimento. PP, por favor. Estamos fazendo desserviço aqui à nossa audiência, a gente ficar falando um em cima do outro. Claro que a gente encoraja que as diferenças sejam sublinhadas aqui, vamos que vamos. Mas todo mundo quer que faça, esse é o nosso apelo, mas não está fazendo, não fez. Essa é a diferença fundamental aqui, não é isso, mano? Porque quando você tem um modelo estatista que acha que o Estado vai... O que o Estado deve fazer é imprimir dinheiro, você não consegue ter a eficiência necessária. Que é isso? O que você precisa... Medidas adaptativas. Quem tem que pagar? É preciso... Quem tem que pagar contas de medidas adaptativas? Mas a conta tem que fechar, Pepe. Quem tem que pagar a conta com medidas adaptativas? Tem que fechar. Vai custar muito mais caro agora a reconstrução do Rio Grande do Sul do que sem mudar a lógica, sem mudar a lógica como o Estado gasta o dinheiro. O que acontece na prática é que a gente imprime dinheiro, gera inflação, o mais pobre paga e a atividade que tem que ser prestada não é.
Esse é o ponto. Então é preciso mudar a lógica com que o Estado brasileiro funciona. É preciso mudar a lógica. Esse discurso liberal não pega. O que não pega é jogar dinheiro no lixo. Não pega. Não é jogar dinheiro no lixo, não. Jogar dinheiro no lixo. O que pega é o seguinte: medidas mitigatórias, medidas adaptativas são caras. Você criar uma política ambiental de adaptação e de mitigação de eventos catastróficos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, é caro. Cara, é a PEC do quinquênio. E quem tem que gastar, desculpa, é o Estado. Cara, é a PEC do quinquênio. Peraí, Pepe, falamos aqui do tal relatório 2040. Chegou na mesa da dona Dilma lá em 2015 e simplesmente ignorado. Não por ser desnecessário, mas por ser inconveniente. Claro que governos sucessivos também, pelo menos, não botaram a mão na massa, mas a gente está colhendo os frutos da omissão, da negligência de tantos governos após tantos anos. Não é isso, Paulo? É exatamente isso, né? E eu tenho que concordar com o Beraldo. O MST é um movimento criminoso. Ninguém tem direito de invadir a terra de ninguém, não. Depois eles ficam pagando de bom samaritano. Aí um monte de playboy igual você, que põe o bonezinho do MST, só que vai pro resort mais caro do Brasil, acha que eles são uma maravilha. Vai lá pra Bahia, vê como é que estão os assentados lá e como eles são tratados. Enquanto que os donos, né, que os chefes, eles ficam em casas, caminhonetes. Os assentados lá, que são os coitadinhos, eles ficam lá à mercê desse povo, sendo sugados. Eles não querem dar terra nenhuma, eles não querem dar terra nada. Eles são usados como manobra desses líderes do MST. É um movimento criminoso. Tem assentamento modelo do MST. Modelo, o MST. Modelo é só o que você te interessa. Paulo, o MST é um movimento que tem várias pessoas. Claro que dentro do MST tem bandido, tem pessoas sérias. Por que então, Pepe, eles não prestam ajuda? Por que eles não prestam ajuda na física? Quem invadir uma fazenda dele, que ele vai ver se ele vai... Calma, Paulo, vamos botar a bola no chão aqui. Por que então eles não prestam a tal solidariedade, façam as quentinhas na física? Por que precisam sempre estar sacrificando a própria individualidade, a própria agência humana deles em torno de ficar se dedicando a essa organização que, desculpa, quantas organizações ao longo da história têm a sua atuação completamente destruída, a reputação destruída por ações absolutamente execráveis e criminosas que acabam ofuscando ações pontuais que podem ser beneficentes. É o caso muito nítido para mim aqui também, mas, enfim, queria a tua opinião também. O associativismo é uma coisa boa, né? O corporativismo, de certa forma... Mas e as invasões? É uma coisa boa. As invasões. Também. Claro, que invasão de terras produtivas é errado. Ninguém está aqui querendo fazer a apologia à invasão de terras, ainda mais terras produtivas. Público também. Eu não estou colocando isso aqui, não. Eu estou falando para você que o MST é muito mais que invasão de terra. É muito mais do que isso. A bandeira do MST é uma bandeira legítima. E quando eu vejo as famílias assentadas do MST... Vamos trazer o Beraldo para a discussão. Parando tudo. Vamos trazer o Beraldo para a discussão. Beraldo, você entendeu o nosso ponto aqui? Não, já falou e falou muito e vai ter oportunidade porque a gente segue adiante a todo vapor aqui no nosso Morning Show. Beraldo, você entendeu esse ponto? Grandes organizações ao longo da história que possam ter ações pontuais, individuais, que possam ser louváveis, mas que no final do dia são completamente irrelevantes quando você avalia o que elas fazem de forma mais ampla e com repercussão para as outras pessoas na sociedade, como é o caso do MST, as invasões de terra, crime. Ponto. Você entende essa lógica? Marinho, a bandeira do MST ela é absolutamente injustificada no dia de hoje. O Brasil sofreu um êxodo do campo para a cidade e vem passando por esse processo, que é um processo normal, já há décadas. Me explica por que alguém tem que simplesmente ter o direito a ter uma terra. Por quê? Por que então as pessoas todas não têm direito a ter um apartamento na praia, a ter o emprego dos sonhos, a receber dinheiro e não trabalhar? Por que essa tara em dizer que essas pessoas abençoadas, elas têm direito à terra? Por que o direito? Cadê o dever? Cadê o cumprir a lei? Não é justificável isso. Essa história começa lá atrás com Getúlio Vargas, isso se tornou a bandeira da esquerda e eles vão cultivando, vão alimentando. Tem bancada do MST, é só ver o que aconteceu no ano passado na CPI do MST. A gente vê deputados defendendo de peito aberto essas pessoas que estão lá cometendo crime no campo. Isso não faz nenhum sentido que não o uso deste movimento com cunho político eleitoral, André. É só isso. Para mim,
irretocável, na minha opinião, mas claro, isso aqui é um programa democrático, plural, a palavra é sua, PP, vai que é tua. É impressionante como o Beraldo, ele erra muito, né? Primeiro, nada a ver com Getúlio Vargas. Primeiro que o movimento que reivindica acesso à terra no Brasil veio no segundo império do Brasil, né? Quando a entrega das terras era por meio da posse, né? O rei escolhia quem tinha direito à posse. Entendeu? E aí depois, em 1850, Beraldo, para vocês saberem e colocar aí na tua agenda, né? Em 1850, né? Quando os aristocratas viram que ia mudar, ia ter abolição da escravatura, o que eles fizeram? Mudaram a lei. Falaram que agora a propriedade, o acesso à terra... Ô, Beraldo, tá certa essa lógica, Beraldo? Tá certa essa lógica, Tinha que ser por meio da propriedade. Ô, Beraldo, conta pra gente. Tá certa essa lógica, Beraldo? É legítimo. Tá certo? Não, vamos falar lá diante de Jesus Cristo, ô PP. Eu estou falando, obviamente, o contexto que nos traz aqui onde estamos hoje. É só você, qualquer pessoa, vá no YouTube e ouça o discurso de João Goulart daqueles dias que antecederam o 31 de março de 1964, para a gente ver o grande discurso da Central do Brasil, o famoso discurso da Central do Brasil de João Goulart, aonde o papo dele, cercado de sindicalistas, a mensagem que ele passa, o amigo da União Soviética, o amigo da China, usando esse mesmo papo furado de reforma agrária, disso e daquilo. De lá para cá, a população do campo só diminuiu. E aí eu falo, André... Beraldo, vamos imagina... Conclui o raciocínio, por favor, hoje. Beraldo. A história é importante, deixa lições, mas vamos voltar presente para o Rio Grande do Sul e como que isso desagou nesse momento. Hoje, no mundo da inteligência artificial, você imagina os jovens filhos da turma militante do MST com o iPad na mão e o pai dizendo na hora do jantar, comendo aquele arroz orgânico maravilhoso produzido pelo MST, diz assim, meu filho, larga este iPad, nós vamos ter aqui uma terra e você vai sujar as suas mãos na terra porque você vai plantar, o seu futuro é ser um agricultor e produzir arroz orgânico. Isso para você faz algum sentido? Tá menosprezando os agricultores, Beraldo. Você acha que é razoável você chegar para crianças? Você está menosprezando os agricultores hoje em dia e sinalizar o futuro para elas? Olha, larga a tecnologia. Respeito os agricultores. PP, você não sabe a história, a minha história, a história da minha família, PP. Conheço o campo muito mais que você, te desafio a isso. Respeito quem põe a mão na terra. Para, PP. Vamos ouvir então. Para esse vitimismo.